A partir de agora, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada a casais homoafetivos compostos por homens, além de mulheres travestis e transexuais. A decisão do Supremo Tribunal Federal considera que o Congresso Nacional foi omisso a não legislar sobre o tema. A Lei Maria da Penha, criada para proteger mulheres vítimas de violência doméstica, também vale para casais de homens homoafetivos e mulheres travestis ou transexuais. A mudança veio depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que entendeu que o Congresso Nacional se omitiu de tratar desse tema. O advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira, explica o que estava envolvido nessa discussão. A vítima da violência doméstica, instituída pela Lei Maria da Penha, né, a proteção que a Lei Maria da Penha dá para esse tipo de violência doméstica, era sempre a mulher. Alguns tribunais já haviam decidido que mulheres trans poderiam também ser enquadradas nessa Lei Maria da Penha. E agora o STF acabou ampliando isso não apenas para mulheres trans, mas também para casais homoafetivos. Essa era uma discussão e esta é uma decisão do STF que não sepulta a discussão, mas foi um grande avanço. Tirar aquele estigma de que, principalmente das mulheres trans, embora já houvesse decisão nesse sentido de que as mulheres trans poderiam invocar a Lei Maria da Penha, agora não há mais dúvida. Segundo o advogado especialista em direito de família, o sistema judiciário vai ter que se adaptar a essa ampliação da Lei Maria da Penha. O STF deu essa decisão porque o Congresso Nacional omitiu-se quanto a isso. Havia várias reivindicações no sentido de dar proteção a casais homoafetivos. Isso porque enquadra-se em famílias que carregam consigo uma certa vulnerabilidade social. Por isso o STF assim entendeu. Porque a identidade de gênero que se coloca ali nos casais homoafetivos é um aspecto da personalidade que inclui a identidade que, por sua vez, significa a dignidade daquelas pessoas envolvidas. Portanto, agora, casais homoafetivos que estiverem envolvidos em violência doméstica poderão invocar a proteção da Lei Maria da Penha. E essa violência da Lei Maria da Penha, assim caracterizada, não é apenas física, ela é também psicológica e também patrimonial. Os tribunais vão ter que se adaptar a isso. Como isso é muito novo, ainda passaremos a ter os primeiros casos daqui para frente. Mas, se não estão adaptados, se não estão preparados, terão que se preparar para isso. O coordenador estadual da Aliança Nacional LGBTI+, Gregory Rodrigues, afirma que a inclusão de homens homoafetivos e mulheres travestis ou transexuais na Lei Maria da Penha é uma vitória, mas que precisa funcionar na prática. Essa vitória, gente, ela não acontece por acaso. Ela foi resultado de uma ação movida pela Aliança Nacional LGBT+, e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, a ABRAF, para questionar o Supremo Tribunal Federal sobre a inércia do Legislativo sobre esta pauta. Essa ação, ela tem essa origem, né, para poder dizer que há uma necessidade de garantir proteção legal para as pessoas LGBT+, que porventura vivam um contexto de violência doméstica, mas que até então eram sistematicamente deixadas à margem da legislação atual. O Brasil ainda carrega um histórico alarmante de negligência do legislativo com relação à pauta da população LGBT+. Muitas vezes essas pessoas, quando buscavam ajuda, né, diante de um contexto de violência doméstica, elas não conseguiam acessar medidas de proteção. Muitas vezes elas eram desacreditadas, ridicularizadas ou simplesmente eram ignoradas pelo sistema de justiça. Mas com essa decisão, o STF ele reconhece que essas vidas importam e que o Estado tem o dever de protegê-las. A gente não está falando de um privilégio, mas nós estamos falando de um direito básico, que é o direito de não ser silenciado pela violência, né? O direito de poder contar com o Estado quando precisa de amparo. Essa vitória ela deve ser celebrada, mas ela também exige uma ampla vigilância.
A gente precisa garantir que essa decisão seja cumprida em todos os estados e que as delegacias especializadas acolham essas vítimas sem qualquer tipo de preconceito e que o sistema de justiça não crie outras barreiras para a efetivação desse direito, né, gente? E além disso, vale a pena a gente reforçar que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de transformar essa decisão em legislação clara e abrangente para que ninguém, literalmente ninguém, fique à mercê de interpretações equivocadas. Repórter Felipe Quintela.